A paz do Senhor, irmãos. Vamos dar início à nossa lição de hoje, a lição número 4, que se encontra na página 24 da revista do professor. E vamos falar hoje sobre Elias e os profetas de Aserá e Baal. Como nós já tivemos falando a semana passada, nós iniciamos com a história de Elias, junto com o rei Acabe, né, e as diferenças que havia entre Elias, né, Elias, o servo de Deus, e o rei Acabe, junto com a rainha Jezabel, que trouxeram a idolatria para Israel, que naquele momento era dividida. Então estamos a falar do reino do norte. E então nós vamos chegar a uma parte que creio que todos conhecem, é uma parte muito admiradora da palavra de Deus, que fala sobre um momento especial no Monte Carmelo. Mas antes disso, eu vou pedir à irmã Fábia para fazer uma oração para iniciarmos a nossa escola dominical, se for possível. Amém. Senhor, aleluia. E assim oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por aqui estar, Pai, por mais um amanhecer, ó Deus. Graças te damos pelas tuas maravilhas que já foram feitas, Senhor, em nossas vidas, meu Deus querido, na vida dos nossos, Pai eterno. Em nome do Senhor Jesus, somos gratos a ti, Senhor. E estamos aqui neste dia de hoje para te louvar, para te engrandecer, para te agradecer, Pai, para dizer quão grande tu és em nossas vidas, Deus querido. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus, Pai. E creio que cada coração que aqui está, Pai, está com um coração grato, meu Deus querido, a ti. Aleluia, pelos livramentos, pelos cuidados, pela semana, Senhor, que o Senhor nos deu de livramento, de proteção. Senhor, as tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Aleluia, que poderemos nós, maravilhoso Deus, dar a ti diante de tantas bênçãos que o Senhor já tem derramado sobre as nossas vidas, Pai querido. Te agradecemos, Pai. Senhor, te entregamos, Pai, a vida do Patrick em tuas mãos, te entregamos este culto. Aleluia, glória a Deus. Este culto de ensino em tuas mãos, Pai. Te entregamos a vida do teu jovem em tuas mãos, Senhor. Vem direcionando ele conforme a tua vontade, conforme o teu querer, meu Pai querido. No abrir e fechar da sua boca, seja a tua voz saindo através dele, Pai. Porque a tua palavra nos diz, maravilhoso Deus, que nós somos vasos. Vasos, maravilhoso Deus, para que possam ser cheios de ti, Senhor. E que venha sair dele, maravilhoso Deus, aquilo qual o Senhor já deu para ele, meu Pai amado. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Aleluia, o Senhor também é Deus de já. Mesmo que ele possa não ter estudado tanto, Senhor, mas o Senhor também pode, meu maravilhoso Pai, falar com a tua igreja conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Porque a tua palavra nos diz, abre a tua boca que eu te encherei. Porque quem enche é o Senhor, quem faz é o Senhor, quem é Deus é o Senhor, maravilhoso Pai. E a glória é tua, o louvor é teu, a adoração é para ti, Senhor. E para isso que aqui estamos. Vem abençoando a vida dos nossos irmãos que estão a caminho. Vem abençoando os seus lares, aqueles que vão ficar em casa, Pai eterno. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Aleluia, glória a Deus. Que a tua glória seja sobre as nossas vidas, meu Deus querido. Que o Senhor venha assim, maravilhoso Pai, se manifestando, ó Jesus querido, em nós e através de nós, maravilhoso Deus. Porque o teu evangelho é evangelho de poder, Pai. Aleluia, glória a Deus. Vem curando, vem sarando, vem transformando, vem fazendo dos nossos corações, Pai, terras férteis, Pai, para receber a chuva, meu Deus querido, a chuva que vem de ti, da tua palavra. Aleluia, em nome de Jesus. Aleluia, queremos te agradecer, Pai. Abençoa este culto e toda a sequência dele, em nome do Senhor Jesus, Pai. Vem se fazer presente, amigo Espírito Santo, no nosso meio. Aleluia, se manifestar conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Porque neste lugar o Senhor tem liberdade, Pai. Este lugar é teu, a casa é tua, este povo é teu, que o Senhor escolheu, maravilhoso Deus, para morar no céu. Em nome do Senhor Jesus, Pai, te agradecemos, Deus. Visita os nossos lares, visita a nossa família, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Pai. Amém. Amém. Aleluia. Obrigado, irmã Fábia. Amém. Podem tomar lugar. E quero também, claro, aproveitar para cumprimentar todos aqueles que estão conectados online. Nós estamos na lição número 4, que se encontra na página 24, e eu creio que vocês vão poder acompanhar o texto também aí nas vossas telas.
O texto áureo encontra-se em 1 de Reis 18, 38, que diz: Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. A verdade prática diz: o Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. A leitura bíblica em classe, que se encontra na página 25, cita 1 Reis 18, 22 a 24, depois o versículo 26, o versículo 29, o versículo 30, 38, 39, e depois o capítulo 19, o versículo 18 até 14. Então vamos ler na sequência. 18. 1 de Reis 18. Sim? Ok. Que diz, a partir do versículo 22, Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. 26 diz: E tomaram o bezerro que lhes dera, e prepararam e invocaram o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. Versículo 29. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjar se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Versículo 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre o seu rosto e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. 1 de Reis 19, a partir do versículo 8, levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Amém. É um texto extenso, né? Mas é um texto muito profundo que vai nos ajudar a perceber, então, a história de Elias, que também vamos terminar com esta lição. O objetivo geral é revelar que Deus opera maravilhas através de seus filhos. Os objetivos específicos é salientar que é necessário e urgente enfrentar o pecado, relatar que Deus responde às nossas súplicas e expor as fragilidades do ser humano. A introdução diz: o profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia. Foi ele que apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus.
Este destacado profeta é, sem dúvida, um modelo de servo perseverante e fiel para todo cristão. Nesta lição veremos como Elias desafiou corajosamente a idolatria em Israel, como orava de modo simples, mas cheio de confiança, e como, apesar de tudo o que fez, expôs sua humanidade ao cair em desânimo. Okay? Nós todos conhecemos a história, eu creio que a maioria de nós deve conhecer, e nós sabemos que Elias sentia-se que era um dos últimos servos de Deus, né? Um dos únicas pessoas que estava a servir ao Deus verdadeiro, porque Israel, devido aos seus reis, começou a separar-se da vontade de Deus cada vez mais. Nós sabemos a discussão que houve depois de Salomão entre Roboão e Jeroboão. Nós sabemos as confusões que houve por causa do rei Acabe, principalmente por sua esposa Jezabel, que veio trazer ainda mais idolatria para o povo de Israel, e o povo estava indeciso. Não é? Nós sabemos, qual é que nós lemos na semana passada, que Elias disse ao rei Acabe e ao povo porque é que eles estão a cochear entre dois pensamentos. Eles não sabiam de seguir o Deus dos seus antecessores, ou sabiam de seguir os deuses que estavam a servir atualmente. Não é? Então, Elias, inspirado por Deus, teve essa ideia, né, ou teve essa forma de demonstrar quem é que é o verdadeiro Deus, que foi num sacrifício entregue a Deus, e o sacrifício devia ser incendiado pelo Deus verdadeiro. Né? Já é interessante a maneira como Deus usou a Elias para demonstrar quem é Deus, né? Que foi restaurando o culto a Deus, ao Deus verdadeiro. Né? E foi necessário, e nós acabamos de ler, foi necessário restaurar o altar. E isso, nós podemos pensar, ok, esse altar simplesmente são pedras, não é? Mas a Bíblia nos demonstra a maneira como é que eles fizeram essa reconstrução, usando 12 pedras, demonstrando as 12 tribos, e usando um sítio que já tinha sido um altar para Deus. Que Elias não estava a pregar uma nova pregação, não estava a pregar um novo Deus. Elias estava a mostrar, esse é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Esse é o Deus dos vossos pais. E é esse Deus que vocês devem continuar a seguir. Mas vamos perceber isso durante a lição. E então vamos entrar no primeiro tópico, o desafio no Monte Carmelo. Ponto 1. O zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Devido à apostasia ou à incredulidade do povo e à falta de liderança espiritual do rei Acabe e de outros que lhe antecederam, Elias, como alguém que conhece muito bem o Deus que serve, viu-se na condição de lançar um grande desafio diante de todos. Mandou chamar os profetas de Baal e lhes incitou, dizendo: o Deus que responder por fogo, esse será Deus. O profeta foi levado a fazer isso em função da pergunta sem resposta que lançou antes do confronto. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. O povo não tinha resposta para essa pergunta porque estava em dúvida sobre quem de fato era o verdadeiro Deus. E nós aqui já devemos de ter devemos de aprender um certo cuidado e devemos de saber verdadeiramente as convicções que nós temos, a fé que nós temos. Nós nunca devemos de duvidar do nosso Deus. Eu creio que é fácil dizer, né? Porque nós podíamos aqui estar a culpar o povo de Israel, que praticamente de alguma maneira, foram imprudentes, né? Como é que eles se foram separados de Deus, que sempre lhes ajudou, mas a realidade é, se nós não ensinarmos, e é por isso que a Bíblia é muito clara quando diz que nós devemos ensinar aos nossos filhos, se nós não passarmos os valores que nós temos para os nossos filhos, a futura geração começa a esquecer de onde é que eles vieram. E isso é uma realidade que nós estamos a ver muito mais no tempo atual. Que cada geração, nós estamos a dar muita liberdade às futuras gerações para tomar as decisões que eles querem, que eles estão-se a esquecer daquilo por qual a sociedade já passou. Não somente na nossa fé. As pessoas, se nós vemos a forma como muitas pessoas estão a deixar-se radicalizadas, nós estamos a perceber que eles estão a esquecer que este país já passou por 2 guerras mundiais. As pessoas estão a esquecer que já passámos por fome. As pessoas estão a começar a esquecer que já houve tempos que não havia tudo. E isso está acontecendo na vida secular e acontece na vida de fé. Porque nós começamos a esquecer quem é que é o nosso Deus. E esse aqui é o grande perigo. E isso aconteceu com o povo de Israel.
Claro que ainda facilitado pelos governantes que tinham, que o rei Acabe, então, como estava a apoiar a esposa, veio trazer ainda falsas profecias, falsos profetas para o país. Mas isso, nós não estamos ausentes disso na sociedade atual. Porque os nossos governos não vão trazer, digamos, a mesma fé, ou não vão ter a mesma fé como nós temos. Alguns podem até ter, mas não vão ser todos. E isso vai sempre trazer, como nós ouvimos estes gritos por tolerância hoje em dia, vai trazer ao ponto de nós sermos obrigados a esquecer a nossa fé. Por isso é que nós temos que nos apegar naquilo que Deus verdadeiramente quer de nós. Apegar naquilo que e reconhecer quem é que é o Deus verdadeiro. Que é isso que está sempre em perigo quando nós deixamos-nos levar por movimentos que possam acontecer ao nosso redor. Não é? Segundo ponto, o problema de não saber a quem adorar. Este triste dilema espiritual se faz presente todas as vezes que o povo de Deus se envolve com a idolatria, pois os que adoram ídolos não conseguem enxergar o verdadeiro amor e cuidado dos divinos, uma vez que, apesar de terem todas as características de divindade, esses falsos deuses não passam de ilusão inventada pelos homens. Entretanto, mesmo sendo falsos, esses ídolos exercem muita força e influência sobre o coração do homem, tornando-o tão ignorante quanto eles próprios. Vale destacar que os ídolos não precisam necessariamente ser físicos, pois podem estar camuflados no coração humano a fim de controlarem as decisões de toda a vida de uma pessoa. Jesus nos alertou sobre isso. Mateus 6, 24, e quem tiver pode ler, por favor. Mateus 6, 24, que é um texto muito conhecido. Que nos mostra que nós podemos adorar praticamente a tudo. Se podemos cair na adoração praticamente a tudo, não é? É isso, é uma fábrica. 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ok, obrigado. Aqui quando a Bíblia fala de Deus e Mamon, claro que nós sabemos que Jesus estava a falar de Deus e o dinheiro, né? Mamon, que era, digamos, representava o dinheiro, mas Jesus se refere a qualquer tipo de adoração. Nós não podemos servir a Deus e ao mesmo tempo estar a servir, digamos, a idolatrar algum objeto ou alguma coisa que nós temos. Pode ser o nosso carro mesmo, pode ser a nossa casa, pode ser o nosso país, pode ser algum ídolo, digamos, um famoso qualquer, ou algum político que nós possamos estar a idolatrar, e podemos estar a pôr essa pessoa ou essa coisa na posição que só pertence a Deus. Não quer dizer que nós não devemos de respeitar uns aos outros. E não quer dizer que nós não podemos gostar de um músico porque faz música boa. Mas o que nós não devemos fazer é colocar essa música ou essa pessoa superior ao Deus que criou a música, né? Se formos a ver. Ao Deus que criou tudo na Terra. O Deus que também criou aquela pessoa. Por isso, se alguém deve ser adorado, é Deus. E se pudermos ter boa música, ou se pudermos ter bons músicos, se pudermos ter bons jogadores, bons desportistas, é porque temos um Deus que dá força, que capacita, que dá sabedoria. E aí, nós podemos ver, por exemplo, temos um Cristiano Ronaldo, uau, um bom jogador, porque Deus lhe dá a força, porque Deus deu-lhe a capacidade de ser um bom jogador. E se nós pensarmos assim, nós vamos pensar, uau, um bom jogador, mas porque Deus é bom. E assim não estamos a idolatrar aquela pessoa, mas estamos a dar toda a honra e toda a glória a Deus. E assim podemos, porque senão nós vamos, claro que nós podemos chegar ao extremo e dizer, eu não vou fazer mais nada, já não posso ver futebol, já não posso conduzir, já não posso ter numa televisão, não posso fazer nada, porque posso cair no perigo de estar a idolatrar aquelas coisas. E eu acho que esse é um extremo que podemos chegar, mas a realidade é que nós devemos de sempre relembrar-nos que as coisas acontecem porque Deus é que permite, porque Deus é que tem o controle de tudo. Então, se alguém consegue fazer, ou se as coisas existem, até mesmo para existir um carro, eu creio que não foi... Os carros, claro que não caíram do céu, não é? Mas foi Deus que deu sabedoria aos homens para fazer a mecânica, para fazer a eletrónica, para hoje em dia nós temos os carros assim como nós conhecemos. Mas na mesma há pessoas que podem
fazer tudo para ter aquele modelo. Por exemplo, há alguns carros que só existem 6 modelos em todo o mundo, então os milionários todos juntam-se, eu quero aquele carro. Porque estão a adorar aquilo, porque estão a demonstrar que aquilo é o mais valioso para eles. E nós, claro que não temos talvez tanto dinheiro como isso, mas nós podemos cair nessas coisas de forma mais pequena, né? Mas temos que ter esse cuidado. Então aqui Jesus deixa claro que nós não podemos servir a 2 senhores. E se nós já temos um Senhor, que é o Deus verdadeiro, o único Deus, Criador, que ofereceu o seu Filho para morrer por nós na cruz, por que então buscar outro Deus? Terceiro ponto, o desafio do fogo. Elias tinha certeza de que Deus era com ele e por isso propôs o desafio. O Deus que respondesse com fogo deveria ser adorado. Os que andam com Deus não precisam desafiá-lo para testarem sua lealdade e seu amor. Tais pessoas são tão íntimas de Deus que são impelidas, guiadas, conduzidas em seu coração para aquilo que o Senhor quer fazer. Portanto, não foi a vontade de Elias lançar o desafio, mas é do próprio Deus, para mais uma vez mostrar ao povo de Israel que ele era, sempre foi e sempre será o único Deus verdadeiro a quem deveria servir. Amém? Por isso aqui nós vemos claro, mesmo que a Bíblia não diga diretamente que foi Deus que disse a Elias para fazer aquele desafio, mas nós sabemos que Elias, sendo profeta e sendo uma pessoa temendo a Deus, estava em plena comunhão com Deus para fazer aquele desafio. Para demonstrar que Deus é o verdadeiro Deus. Porque Deus estava com ele e ele tinha plena confiança que aquilo ia acontecer a favor de Deus. Deus não ia deixar de ser envergonhado por Elias. Então, nós percebemos aqui que este desafio foi necessário, sim, da maneira como foi feito assim, e até se formos ver, a simbologia é muito profunda. Porque tudo aquilo que foi feito demonstra a maneira como Deus quer restaurar a relação com o seu povo, quer restaurar a relação connosco, se formos a trazer para o tempo atual. Né? Restaurando o altar nos nossos lares, demonstrando que Ele já entregou o sacrifício por nós e que Ele vai colocar o seu Espírito Santo, Ele vai colocar o seu fogo em nós e vai queimar tudo aquilo que está a distrair-nos dele, né? E vai demonstrar verdadeiramente que Ele é o Deus verdadeiro. E eu creio que se nós formos ver a simbologia deste ato, ou daquilo que aconteceu, nós podemos ver que Deus verdadeiramente é o Deus verdadeiro. Né? Assim como o povo de Israel no final concluiu, só o Senhor é Deus. Né? E se nós formos ver no texto original, só o Senhor, só Yahvé é Deus. Né? Então nós percebemos que isso é muito importante. Nós vimos também o espetáculo, praticamente, que os profetas de Baal fizeram. Né? Eles deviam de estar completamente sujos no final, eles a saltar, a dançar à volta do altar, a saltar por cima do bezerro, a tentar fazer tudo, e durante meio dia o Deus deles não respondeu, não fez nada. Não sei, talvez não tinha isqueiros, mas a realidade é que não fez nada. Né? Eles sujaram-se todos. Eles humilharam-se completamente perante o povo, eles fizeram-se de palhaços, né? Se fôssemos a usar um termo atual, né? Eles fizeram-se de palhaços perante... Sim, mas a palavra é muito clara, eles fizeram muito espetáculo para tentar que houvesse fogo, para que o Deus deles fizesse alguma coisa, mas nós vimos que Elias teve que fazer uma oração pequena, uma oração que nós às vezes pensamos que Deus se calhar nem ouviu, mas a realidade é que Deus ouve todas as orações, não interessa se são longas ou se são curtas. E Ele simplesmente disse, lembra-te de nós, que somos descendentes, tu que és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Praticamente foi isso que Ele disse, e Deus fez derramar um fogo que consumiu aquele altar por completo. Né? E eu acho a fé de Elias tão tremenda, né? Que ele teve a coragem de molhar o altar completo. Né? A palavra nos diz que ele molhou o altar completo, ele encheu um rego de água à volta do altar, e eu creio que nós todos que já tentámos acender lenha molhada, tivemos pouca sorte, né? Ou precisamos de muito fogo, mas Deus conseguiu queimar aquilo tudo, e a água desapareceu toda, e aquele altar foi incendiado, porque Deus tem o poder de fazer isso. E demonstrou verdadeiramente que Ele
pode fazer o impossível, aquilo que humanamente é impossível. Ele pode fazer o impossível possível. Aquilo que para nós é impossível, porque nós nunca na vida íamos conseguir incendiar aquele altar todo encharcado, mas Deus conseguiu. Por isso nós vemos que tem que ter sido Deus a fazer isso, e Deus ainda faz o mesmo no dia de hoje. Queimou tudo. Segundo tópico, a oração de Elias. Ponto 1, os preparativos de Elias. Diante da impossibilidade da resposta de Baal aos apelos dos seus adoradores, Elias começou os preparativos para a operação do milagre. A primeira coisa que fez foi preparar o altar do Senhor que estava quebrado, consequência imediata da idolatria. Vamos a 1 de Reis 18:30, e alguém pode ler. 1 de Reis 18:30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Amém? Obrigado, irmã Fábio. Porquê é que estamos a ler este versículo? Porque não foi Elias sozinho que foi restaurar o altar. Eu acho que, e aí nós vemos mais uma vez a simbologia deste ato, ele pediu ao povo para ajudar. Ele, quando estava a dizer isso, o povo vindo ajudar a reconstruir o altar, ele está a dizer: vocês precisam de reconstruir o altar em vocês. Nos corações. Aquilo só eram pedras. O que é importante é o altar que está no nosso coração. Quem é que está a habitar em nós? Será que Deus tem um altar no nosso coração? Será que Deus verdadeiramente vive em nós? Ou nós temos outras coisas que vivem em nós? E então aí, quando Elias pede ao povo para vir ajudar a reconstruir o altar, porque 12 pedras ele conseguia apanhar sem problema, digo eu. Mas se ele pede ao povo, é porque ele estava a demonstrar: povo, é necessário reconstruir o vosso altar em vocês mesmos. Vocês necessitam de entregar as vossas vidas novamente ao Deus verdadeiro. E eu acho tão interessante como Elias, guiado pelo Espírito Santo, guiado por Deus, fazia as coisas com a intenção do povo já perceber: hey, nós estávamos mal, nós precisamos de reconstruir, nós precisamos de entregar as nossas vidas ao Senhor. E este símbolo de eles reconstruírem juntos também demonstra que é necessário nós, como igreja, estarmos unidos. É necessário, não posso eu sozinho lutar, né? Claro que a minha salvação é individual, mas eu não vou sozinho lutar e conseguir tudo. Nós juntos temos que reconstruir o altar, nós juntos temos que adorar a Deus para poder influenciar o povo, para poder influenciar as pessoas que estão aí afora, para poder fazer diferença no nosso lugar de trabalho, para poder fazer a diferença na escola. É isso. Por isso é necessário. Claro que no Antigo Testamento a Bíblia fala sempre do povo, porque era o povo escolhido. Mas se nós formos para o tempo atual, depois de Jesus Cristo, nós, através de Jesus Cristo, o altar foi reconstruído através dele e nós simplesmente temos que aceitar Jesus. É esse o mesmo símbolo. Aceitando Jesus, nós estamos a reconstruir o altar em nossas vidas. Amém? A seguir, juntou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel, cavou um rego em volta do altar, colocou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços sobre a lenha e pediu para que derramassem 12 cântaros de água sobre o altar, de tal modo que ficasse totalmente encharcado o que estava nele e o rego em sua volta. Segundo ponto, uma oração confiante. A oração de Elias foi simples e curta, contrastando com as súplicas dos profetas de Baal. Elias queria mostrar que para Deus responder não são necessárias cerimônias especiais, sacrifícios ou mutilações. Basta o exercício da fé no verdadeiro Deus. É relevante ressaltar que o profeta Elias, em sua oração, declarou diante do povo que o Deus a quem ele orava era o mesmo Deus dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e que, pelo facto de também ser um servo de Deus e estar cumprindo a vontade dele, tinha direito à manifestação divina como resposta. Nesta oração, o profeta expõe o verdadeiro motivo de ter erigido aquele altar
e da necessidade de Deus responder com fogo, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Amém? Essa é a parte da oração. No início ele fala aquela parte de Abraão, Isaac e Jacó, e depois diz: Deus, faz isto não para mim, não faças isto para fazer aqui um espetáculo, isto aqui não é para ser um show, não? Isto é para que o povo reconheça que tu és o verdadeiro Deus. Eu acho interessante também aqui, como comentarista, deixa claro que nós necessitamos de ter orações largas. Não quer dizer que nós não devemos orar muito tempo. Eu creio que até um tempo devocional com Deus é muito importante. Mas muito mais importante é porque é que estamos a orar. O que é a intenção por qual estamos a orar. Qual é o propósito do nosso coração quando estamos a orar. Porque nós podemos estar a orar 5 horas com o coração vazio e que só estamos a dizer palavras. E podemos, talvez, no sofrimento, dizer 2 ou 3 palavras, dizer Deus ajuda-me, e Deus ouvir aquela oração e responder-nos no momento. Porque é tudo através da graça de Deus. Por isso é que eu acho interessante quando aqui até diz que não é necessário cerimónias especiais. E nós muitas vezes vemos isso, ou temos às vezes esse pensamento, que só acontecem certas coisas quando há um congresso, quando há um culto de libertação, quando há isto ou aquilo. Eu não estou a dizer, não estou a favor de tudo, mas também não estou contra tudo. Não é? Mas o que eu digo é que Deus pode agir num culto como este. Não é? Um culto público, que nós temos todos os domingos, Deus pode fazer o mesmo. Deus pode curar, Deus pode libertar. E eu creio que não é necessário ter uma cerimónia especial, porque Deus pode derramar o seu fogo sempre, se nossos corações forem sinceros ao orar a Deus. E aí a responsabilidade está em nós. Somos sinceros perante Deus? Somos sinceros para com o Deus que pode verdadeiramente transformar as nossas vidas? É que nós muitas vezes queremos transformação nas nossas vidas, nós muitas vezes queremos que Deus mude as situações por quais estamos a passar, mas não temos a coragem nem de dizer a Ele aquilo que nós estamos a passar. E não é porque Ele não soubesse, não é porque Deus sabe tudo, mas é porque Ele quer ouvir de nós. Quantos de nós, pais, né? Eu não sou pai, mas eu imagino que vocês, pais, tenham às vezes a noção que os vossos filhos estão a fazer alguma coisa, mas não vão se diretamente confrontar com eles, porque estão à espera que Ele venha dizer: pai, mãe, eu errei. E assim é Deus. Ele está à espera, Ele sabe tudo, mas Ele está à espera que nós venhamos dizer: pai, eu preciso da tua ajuda, eu falhei, por favor, transforma essa situação. Tu é que podes solucionar essa situação. E eu creio que é assim mesmo o relacionamento nosso com Deus. E nós muitas vezes estamos à espera: vai haver Holy Spirit Night, vai haver um congresso ali, vai haver um culto ali. E talvez só vamos ser emocionados e não vai acontecer nada, não vai transformar nada, porque a intenção é o nosso coração. Porque é que Deus pode curar aqui, Deus pode fazer milagres aqui. Muitas vezes nós estamos com a nossa fé baseada naquilo que pode acontecer noutros eventos e pensamos que na nossa igreja não acontece porque nós não fazemos esse tipo de eventos, mas a realidade é que nós só temos que colocar tudo nas mãos de Deus. E Deus pode fazer aqui, como pode fazer numa quarta-feira, como pode fazer na tua casa de banho ou no banheiro. Né? Deus pode fazer da maneira como Ele quiser. A intenção é aquilo que está no nosso coração. Quem é que sabe que nós vamos chegar ao próximo congresso? Não podemos ficar esperando, porque é necessário que temos essa santificação com Deus, não é? Essa comunhão, para que o momento seja propício para nós. Amém? Então aqui fica claro, e eu acho que Elias, sendo uma pessoa com tanta entrega a Deus, também deixou bem claro que nem sempre são as grandes orações, né? O espetáculo todo que os profetas de Baal fizeram e não houve resposta, e Deus respondeu uma oração que só são 2 versículos curtos, né? Deus demonstra mesmo que o que é mais importante é o relacionamento com Ele. Amém? Terceiro ponto, a misericórdia de Deus. Na oração de Elias está claro que o desejo de Deus era que seu povo se voltasse para Ele através daquela demonstração de poder.
A descida do fogo que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda secou toda a água que estava ao redor do altar é uma exata comprovação, não apenas de que Ele é Deus e está acima de tudo e de todos, mas que Ele estava dando a Israel uma nova oportunidade de comunhão. A reação do povo foi unânime em reconhecer que o Eterno é o Deus verdadeiro. Com isso, a seca que já durava 3 anos e meio terminou. Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, orou a Deus e caiu uma abundante chuva. Amém? Então nós vemos aí que verdadeiramente Deus queria demonstrar a sua misericórdia ao povo. Quando nós olhamos para a simbologia da água, né, eles derramarem a água sobre o altar, até é interessante porque ele estava a passar por uma seca. Ele estava a dar aquilo que é mais valioso naquele momento, que era a água, que não tinham muito, e estava a colocar no altar. Né? Nós pensamos às vezes, claro que a água não era necessária para incendiar o altar. Mas nós devemos dar o mais valioso que nós temos para que Deus possa fazer aquilo que Ele quer com ele. E nós vemos que depois de eles fazerem isso, depois de eles entregarem não somente as suas vidas, mas entregarem tudo o que eles tinham, até mesmo aquilo que era mais importante para eles entregarem naquele altar, Deus respondeu a resposta, reconciliou o povo e trouxe de volta a chuva. E eu acho que muitas vezes nós temos esse medo, é de dar os últimos 10%, dar aquele bocadinho que nós achamos tão importante para nós e dar aquilo ao Senhor. De entregar a nossa vida por completa. Eu não estou a dizer em coisas materiais, estou a dizer que muitas vezes nós temos medo de entregar o nosso coração por completo a Deus. Porque nós temos sempre situações que nós pensamos, Deus, é melhor deixa estar esse assunto que isso ainda tem que ser tratado, ainda tem que ser arrumado. Aquele quarto que ninguém pode entrar na nossa casa, né? E é assim que nós também às vezes tratamos no nosso coração, temos aquele quarto que não deixamos Deus entrar. Porque são situações que nós pensamos que Ele não vai... Temos que nós tratar antes de Deus poder tomar tudo. Mas a realidade é, se nós não entregarmos o nosso coração por completo a Deus, Ele não vai entrar naquela casa. Ele não vai poder dar-nos um coração de carne, porque Ele, ao fazer isso, Ele vai estragar o nosso coração de pedra. Ele vai estragar aquilo que nós temos, porque nós não o demos por completo. E então Deus vai esperar até que nós entregamos tudo por completo. E é isso que nós podemos ver aqui na água. Nós devemos dar tudo, mesmo aquilo que nós achamos que é só importante para nós, que não interessa a Deus, não é? Mas nós devemos colocar tudo nas mãos de Deus. E Ele então vai fazer o 100%. Ele vai derramar o seu fogo e vai restaurar o altar em nossas vidas. Ele é quem nos conhece. Quando Davi diz que ele nos fez, o povo de uma maneira tão maravilhosa, conosco não é diferente. Foi Ele que nos fez. Ele conhece o nosso coração. Sim. Ele conhece a nossa vida. E é Ele que quer restaurar. Ele pode fazer. Ele tem o poder para restaurar e para nos dar um coração novo. Fazer algo diferente em nossa vida. Sim. Sim. Só que nós não podemos ter, digamos, receio de entregar tudo nas mãos de Deus, não é? Amém. Você está falando aí que às vezes a gente deixa só um pedacinho assim, não, isso aqui eu não vou entregar para Deus, não. É necessário entregar para Ele, porque Ele tem o poder para restaurar. Ele tem poder para melhorar, para fazer diferente. Sim. Obrigado, irmã Fábia. Vamos ao terceiro tópico, que o tempo, como sempre, corre, né? Elias em Horebe. Tópico 1. Ponto 1, os feitos e o esgotamento, ou exaustão, que está aqui, exaustão, eu não conhecia essa palavra até agora, por isso eu creio que em português de Portugal nós usamos esgotamento, mais vezes, do profeta. Sim, bem exausto. Elias chegou à exaustão ou esgotamento diante de tantos embates que enfrentou para fazer o povo de Deus retornar ao caminho. Isso mostra que até mesmo os crentes mais fiéis podem vir a sofrer depressão e desânimo na sua caminhada, mesmo depois de serem usados pelo Senhor da forma extraordinária como foi Elias. Isso significa que aqueles que ascendem em posição na obra de Deus também podem descer em proporção iguais.
Vejamos os grandes feitos de Elias em sequência. Conseguiu reunir o povo no Carmelo, através de Acabe, seu inimigo, fez descer fogo no céu, no altar molhado, fez o povo mesmo em rebeldia se dobrar diante do Senhor e eliminou cerca de 850 profetas de Baal e Aserá que recebiam apoio do rei. Fez chover após grande período de seca, correu mais depressa que a carruagem de Acabe e foi sustentado por um anjo. E depois entrou em depressão. Nós podíamos pensar que ele tinha uma vida perfeita, né? Fez tudo certinho, aquilo que Deus queria, e no final entrou em depressão. O que é que nós podemos aprender aqui? A, que depressão não é só uma doença do tempo atual, que já havia há muito tempo, e que B, nós não estamos ausentes disso poder acontecer nas nossas vidas. Se nós deixarmos que isso aconteça nas nossas vidas. Como é que isso pode acontecer? Nós vemos que Elias, mesmo vendo tudo aquilo que estava a acontecer ao seu redor, ficou com dúvidas daquilo que estava à sua volta. Ele sentia-se sozinho, como crente, né? Porque o rei andava a persegui-lo, né? A rainha andava a persegui-lo. Ele sentiu-se sozinho como único crente, né? E nós até percebemos, né, no texto que nós já lemos, em 1 de Reis 19, ele a dizer: Senhor, eu fui tão zeloso para ti, e mesmo assim eu estou tão só, e eles agora querem matar-me. Como quem diz, eu sou o último cristão, eu sou o último crente, e agora querem acabar comigo. E ele ficou naquela coisa de estar sozinho, de sentir-se só, que até esqueceu-se que Deus estava todo o tempo com ele. E Deus é tão bom que até entregou um anjo pessoal que estava a cuidar dele. Né? Deus é tão bom que demonstrou que ele não estava sozinho. E é interessante a maneira como ele demonstrou, mesmo se talvez não tivermos tempo depois para ler tudo. Ele demonstrou, nós conhecemos essa parte também, né? Ele mandou-o sair da caverna onde ele estava, né? Disse-lhe: vai lá fora. Houve uma tempestade enorme e ele não viu o Senhor na tempestade, porque Deus não estava na tempestade. Houve um terremoto e Deus não estava no terremoto. Houve grandes fogos e Deus não estava no fogo, mas no silêncio Deus estava. E é muitas vezes aí isso que nós não conseguimos aceitar, porque nós estamos tão habituados a ver Deus agir, ou nós estamos tão habituados a sentir a presença do Espírito Santo, que nós sentimos estranhos quando Deus não demonstra-se através do agir. Mas quando Deus simplesmente quer que nós confiemos nele, mesmo que não estejamos a sentir o agir dele na nossa vida. E é isso que nós cantamos tantas vezes quando nós cantamos o hino Caminho no Deserto. Que mesmo que não estamos a ver, mesmo que não estamos sentindo, Deus está agindo. E é isso que é fé. Não é eu creio em Deus porque eu vi alguém a ser curado. É eu creio em Deus porque eu sei que Ele pode curar, mesmo que ainda não vi que alguém fosse curado. E é isso que Elias estava a duvidar. Ele viu tanta coisa e no momento em que Deus não estava agindo da maneira como ele estava acostumado, ele entrou em depressão, porque pensava que Deus já não está a agir. O que é que aconteceu com o Deus? Eu estava a fazer tanta coisa por ele, de repente parece que desapareceu. E nós às vezes também estamos assim, Deus faz tanta coisa boa na nossa vida e de repente nós pensamos: mas onde é que está Deus? Por que é que está a acontecer tanta coisa na nossa vida? E é isso que nos pode levar a essa depressão, é isso que nos pode levar a esse desânimo. E é isso que nós podemos aprender com Elias, e é aí que nós devemos de aprender. Mesmo que Deus não esteja a fazer agora, ou mesmo que eu não estou a ver Deus a fazer agora, eu sei que Ele está a fazer algo. Amém? Segundo ponto, o pedido para morrer. E ele chegou não somente a estar depressivo, mas chegou a ter o pensamento de suicídio, né? De pedir a morte. Né? Ele sabia que não se podia matar, mas pediu a Deus: mata-me a mim, por favor, leva-me. E nós vemos aí, e até quando continuamos a ler a história, né? Vocês conhecem, Elias foi uma das poucas pessoas que não morreu. Porque Deus deu-lhe a honra de o levar diretamente para o céu, né? Sem ter que passar pela morte. Então, ainda por cima, a pessoa que pediu a morte, Deus não lhe concedeu, não somente não o fez morrer naquele momento, como nunca lhe deixou ver a morte. Eu acho que Deus é tão bom como Ele faz as coisas, né? Deus sabe por o sofrimento que nós passamos e depois faz as coisas completamente diferente porque sabe o que é bom para nós. Porque nós às vezes até podemos na oração estar a pedir alguma coisa que não nos vai fazer bem. Mas Deus sabe o que não vai fazer bem, e então nós passamos por esses momentos de silêncio. Nós passamos por esses momentos que pensamos que Deus não está a ouvir. Mas Deus está a ouvir, Deus está a ver,
Deus está a agir, só nós é que não estamos a ver, nem estamos a reagir assim como Ele quer de nós. Somente temos que esperar nele. Então, segundo ponto, o pedido de morte. Apesar das surpreendentes ou portentosas que estão aqui, obras que fez, Elias foi terrivelmente perseguido e ameaçado por Jezabel, a rainha. A opressão foi tanta que o profeta, tomando de um sentimento de autopiedade, mesmo fugindo para não morrer, desejou a morte em seu íntimo. Por isso, a Bíblia afirma que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, que está em Tiago 5,17, né? Jesus mais tarde vem dizer uma frase que nós todos conhecemos, que é que no mundo teremos opressões, né? Nós vamos passar por sofrimento, nós vamos passar por dificuldades, mas que devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então venceremos com Ele também, né? Então nós vemos aqui que essa frase que Jesus diz aplica-se perfeitamente à vida que Elias estava a levar nesse momento. Ele estava a sentir-se oprimido e essa opressão o levou a desanimar-se. O que é que Jesus diz? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quer dizer, mesmo que estáis a ser oprimidos, assim como Elias foi oprimido, tende bom ânimo, não desanimais, não entrais em depressão. Porque eu venci o mundo e vocês irem vencer, porque eu já venci. E é essa confiança que nós temos que aprender. E essa confiança é difícil, sim. A nossa fé, a palavra diz, se a nossa fé fosse tão grande como um grão de mostarda, nós podíamos mover montanhas. Quantos de vocês já moveram montanhas aqui? Então a nossa fé é minúscula, é muito pequena. Por isso é que nós devemos colocar mais a nossa vida nas mãos do Senhor, por completo as nossas vidas nas mãos do Senhor, para não ter que passar por este sofrimento. Não quer dizer que nós vamos ser ausentes de qualquer sofrimento, porque Elias ia ser perseguido e continua a ser perseguido na mesma. Mas ele sabia quem era Deus, ele sabia quem estava com ele. E é isso que nós temos que saber. Mesmo em meias dificuldades, mesmo que nos aconteça, ou mesmo que aconteceu a Jó, perdermos tudo, nós devemos de saber quem é aquele que luta por nós, quem é que é o Deus dos exércitos. E o nosso Deus dos exércitos não é só aquele que manda Davi lutar contra os filisteus. O nosso Deus dos exércitos é aquele que manda os seus anjos lutar contra os demónios que nos querem atacar. Amém? Terceiro, a resposta de Deus. Deus interveio de forma miraculosa, enviando até Elias um anjo que lhe trouxe pão e água, tirando-o daquela situação de intenso desânimo. Nisto, depreendemos que a comunhão e a palavra estava à disposição do profeta. A partir de então, ele se deixou levar pelo mover de Deus através do vento, do terremoto, do fogo e da voz mansa e delicada. Elias teve a oportunidade de confessar seu estado de desespero e Deus lhe deu novos sentidos para continuar seu ministério. Ungir Aziel como rei de Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu para lhe suceder como profeta. Amém? Então nós vimos que ele terminou a sua carreira, ainda preparou 2 reis, ainda preparou mais um profeta, antes de então ir para a glória do Senhor. E nós sabemos de uma maneira maravilhosa que ele subiu até ao céu. Né? Se Deus permitir, eu também quero ir assim, sem ter que morrer. Eu acho que essa é a melhor, né? Ir de cavalo de fogo, que deve ser muito bonito. Né? Deus receber-te diretamente assim, sem ter que passar por aquele processo da morte. Eu acho que deve ter sido um momento muito maravilhoso. E nós percebemos até que a forma como Deus, Elias, o relacionamento que ele tinha com Deus, o fez um profeta muito especial no Antigo Testamento, que nós até vimos mais tarde, que ele apareceu na transfiguração de Jesus, né? Para falar com Jesus, junto com Moisés, é porque Deus verdadeiramente o usou de uma maneira especial e porque Elias tinha um relacionamento especial com Deus. E eu creio que nós devemos buscar esse relacionamento com Deus. De estar disposto a fazer tudo, mesmo que no final possamos passar por certos pensamentos, por uma certa depressão, mas sabendo que Deus tem o controle de tudo, não é? Se nós estamos a passar por um estado difícil, se nós estamos a pensar nós mesmos, se nós estamos a ter pensamentos que possam ser depressivos, ou até mesmo pensar em suicídio, eu acho que nós o que devemos fazer é confiar novamente em Deus. Eu sei que é muito fácil dizer e é muito difícil viver.
Porque na realidade, quando nós estamos a pensar nessas coisas, nós já não estamos a pensar em Deus. Nós já não estamos a pensar naquilo... já nem estamos a pensar na nossa família, que vamos deixar para trás se nós cometemos esses atos. Mas a realidade é que nós devemos de aprender isso. E é isso que é a semente que está no nosso coração. É no momento das dificuldades relembrar-nos que Deus é bom. E se Ele foi bom até agora, Ele vai também ser bom. Mesmo com esses pensamentos, Ele pode me livrar e pode alterar o rumo da minha vida. Eu creio que isso devemos de aprender com Elias. E nós vimos que ele ainda teve, mesmo depois da sua depressão, mesmo nos seus desejos de suicídio, ele teve ainda um bom ministério, ainda teve as vitórias que ele teve, ainda preparou o povo para continuar, mesmo sem ele depois de estar presente. E eu acho que isso deve ser, principalmente também para os líderes, deve ser algo que nós devemos desejar, preparar outras pessoas para continuar a obra, preparar as próximas gerações para poder esta igreja continuar, não é? Porque é isso que também é a obra que Deus nos dá. É isso que Deus nos pede a nós como pais, é Deus que nos pede a nós como líderes, é Deus que nos pede a nós como jovens, totalmente dispostos a fazer a obra. E eu acho que se nós aprendemos isso e se tirarmos exemplo de Elias, se tirarmos exemplo de Paulo, se tirarmos exemplo... A Bíblia fala de tanta gente que fez tanta coisa maravilhosa. E porquê? Porque tinha o coração conectado com Deus. E é isso que nós devemos de buscar. Conclusão. A vida de Elias é um grande exemplo para todo crente que fielmente serve ao Senhor. Ainda que à sua volta quase todos estejam contaminados pela idolatria e toda a forma de injustiça, o cristão não pode perder o ânimo e a vontade de lutar pela causa do Senhor. Elias é exemplo do cuidado e da fidelidade de Deus quando o crente fiel decide seguir o que a palavra de Deus ensina e não aquilo que a maioria acha que está certo. Amém? Que Deus vos abençoe. A semana que vem nós vamos falar sobre o reinado de Acasias, ou então quando tivermos a próxima lição. Que vai ser então mais um rei, que vamos aprender mais um bocadinho sobre a história de Israel. Nós sabemos que a história de Israel teve muitos altos e baixos e ainda falta uma ação grande a acontecer, né? Antes de voltarmos para a Babilónia, né? Que vamos também falar sobre essa parte. Como vocês todos sabem, é que o povo ainda tem que ser reunido. Ainda temos o reinado do norte e temos o reinado do sul e falta essa reunião do povo por completo. Irmão Orlando? Aqui aprendemos, por exemplo, há certas coisas que Deus permite na vida dessas pessoas e na vida temos esses exemplos de pessoas de grande fé que levaram um legado com Deus, mas depois Deus mesmo assim permite que aconteça certas coisas com essas pessoas, porque Deus sabe que nós somos limitados e por vezes posso até pensar que Deus permite isso para que nós não se endeusemos. Pensamos que somos Deus na Terra. Penso eu, porque se vimos com a história de Abraão, Deus confiou tanto em Deus, mas também falhou com Deus em certos aspectos, e outras coisas da Bíblia. E como nos dias de hoje, muitas vezes também ficamos assim a pensar, bem, temos certos líderes, e esquecemos muitas vezes também que são humanos. Também falham. O importante é cair e levantar-se. É aqui que o estudo também disse, né, que acho que estava no tópico 3, parte 1, que diz que aqui. Isso significa que aqueles que ascendem em posição, aqueles que sobem em posição na obra de Deus, também podem descer da mesma velocidade para baixo, não é? E aí nós percebemos, né, verdadeiramente, que nós somos humanos. A liderança, eu acho que uma coisa que nós humanos pensamos, olhamos para alguém, por exemplo, olhamos para Elon Musk, aquele chefe da Tesla, que tem tanto dinheiro, tanto poder. Ele está tão em cima, porque agora as coisas estão a correr bem, mas ele chegou lá e pode cair tão depressa como subiu. E assim é também a nossa vida espiritual. Nós podemos ter dias bons, nós podemos ver milagres acontecer, Deus usando-nos a fazer tantas coisas, mas também vai chegar tempos que não vai ser assim. E aí é que é o ponto que nós temos que fazer clique, né? Nós como a pessoa que está a ser afetada, que devemos de confiar em Deus, e nós como igreja devemos de perceber que o nosso líder, que os nossos líderes só são humanos. E que eles vão cometer erros e que vão acontecer coisas que nós talvez pensámos que nunca iam acontecer através dessa pessoa. Mas a realidade é que pode acontecer.
Não quer dizer que nós vamos tolerar qualquer tipo de pecado e que a pessoa possa continuar a ser líder. Né? Deus perdoa tudo. E a graça de Deus é maior do que qualquer pecado. Mas também não podemos... Porque aí vem depois aquilo que as pessoas vão ver e aquilo que as pessoas vão comentar. É que imaginemos, se um líder, se um grande pastor, um pastor-presidente de alguma igreja, tivesse a adulterar, ou como já houve casos que tiveram a dormir com a secretária da igreja, ou qualquer coisa assim, né? E se a igreja aceitasse isso, claro que Deus perdoa. Mas se a igreja aceitasse que essa pessoa continuasse nessa mesma posição, haverá problemas no final, porque vão dizer como é que essa pessoa pode levar a vida que leva e continuar a viver o posto, ou ter o posto que tem. Deus, claro que vê de outra maneira. Deus vai perdoar e Deus até pode continuar a usar essa pessoa, se ela verdadeiramente pedir perdão a Deus, para fazer outra obra, né? Mas não. E depois as estruturas humanas vão demonstrar outra coisa, né? Por exemplo, David derrubou Golias, todo mundo pensou, e de um momento para o outro vê-se num problema que... E a pessoa fala, mas se Deus não permitisse isso, eu acho que não permitisse que as coisas acontecessem, essas pessoas um dia podiam sentir-se bem. A mim, tudo que eu faço dá certo, não acontece nada, pode ser que as pessoas vão começar a adorar a mim, já não a Deus. Então, por isso é que Deus muitas vezes permite que as pessoas... Vamos lá para baixo, que é para mostrar que Ele é Deus. Deus. Claro que Deus prova, né? Nós sabemos que a palavra fala de duas coisas diferentes, da tentação. A tentação é sempre do inimigo. E a aprovação é de Deus. E a aprovação vem para nós crescermos, né? A aprovação nunca é maior do que aquilo que nós podemos suportar, né? E até mesmo a tentação, porque o diabo, nós aprendemos na história de Jó, nós aprendemos como é que funciona a conversa entre o diabo e Deus, né? O diabo tem que pedir, até ele tem que pedir permisso para nos poder atacar, né? Por isso já temos aí uma grande defesa. Deus nunca vai deixar que o diabo nos faça alguma coisa que nós não possamos suportar. E se nós tivermos isso em mente, e não é algo que nós vamos, quando a palavra diz que aquilo que nós não podemos suportar, não se está a referir àquilo que eu consigo com a minha força, porque nós não conseguimos suportar nada. É aquilo que nós conseguimos alcançar com a força que Deus coloca em nós. E é isso, se nós percebemos isso, nós podemos ver que Deus verdadeiramente cuida de nós e que as coisas nos altos e baixos que nós vamos passar vão sempre ser para nós podermos crescer, né? E, se, por exemplo, olharmos o exemplo de Paulo, que o irmão falou, Paulo tinha, a palavra fala que ele tinha um espinho, né, que o estava a perturbar, né? Ele estava a ser mesmo, ele estava a sentir-se mal, né? A Bíblia até se refere que ele era um demónio que estava sempre a chateá-lo, né? A maquinar na cabeça dele, que o não deixava sossegar, né? E porquê que Deus não curou? Paulo pediu, mas Deus não curou. E Paulo na mesma foi um grande homem de Deus. Porque Deus às vezes nos deixa passar por certas coisas, porque Paulo tinha tudo para ser a pessoa mais orgulhosa, o crente mais orgulhoso do mundo. Porque a obra como ele fez, eu creio que poucos até ao tempo de hoje fizeram. Se nós formos ver, mesmo um Billy Graham, se formos a comparar com os meios que ele tem, o Billy Graham tinha, né, os valores monetários que ele tinha e até mesmo os aviões e tudo, claro que ele podia evangelizar mais do que podia Paulo. Mas Paulo a pé, a cavalo, a burro, as viagens que ele fez evangelizou o mundo daquele tempo. E mesmo assim ele era perturbado. Porquê? Porque Deus sabe que nós também somos falhos e que se nós não formos depender dele, se nós fazemos tudo sem perceber que nós somos dependentes dele, nós começamos a orgulhar, nós fazemos as coisas porque eu sei falar, eu sei fazer isto, eu sou esperto, eu. E de onde é que está Deus nisso? Já não está lá. Por isso, certas situações às vezes podem acontecer na nossa vida, porque Deus nos quer ensinar a confiar em Ele.